A paz do Senhor, amados e amadas. Que bom estarmos juntos mais uma vez e poder falar e salmodiar e orar. Amém? Vamos pedir ao Senhor para continuar realizando milagres na nossa vida. Senhor, nós queremos agradecer por mais um dia e que o Senhor venha falar através desse Salmo 26, Salmo de Davi, nos nossos corações. Amém. Então que você pegue sua Bíblia e vamos estar abrindo Salmo 26. Eu te convido a ler comigo. Diz assim a palavra do Senhor: apelo do justo. É um salmo de Davi. E Davi vai pedir ao Senhor. Olha o que ele pede primeiro: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Davi está pedindo para Deus julgá-lo, para Deus vir sobre a vida dele com o julgamento do Senhor, porque Davi sabe que Deus é bom e sabe que Deus conhece o interior. Então ele diz: faz-me a tua justiça, quer dizer, julga-me, e porque o Senhor sabe que eu tenho andado em integridade. Integridade é andar por inteiro, se entregar por inteiro na mão do Senhor. O hebreu, ele tem o conceito de integridade, que o ser humano, ele é corpo, alma e espírito, e que o Senhor, ele trabalha nessa total dimensão. Então, há características para uma pessoa íntegra, e Davi sabe que ele é conhecido por Deus totalmente. Então ele sabe que pode pedir ao Senhor que o julgue, porque a bondade do Senhor não vai ver apenas a nossa reputação, aquilo que está fora, né? Aquilo que as pessoas podem julgar de fora para dentro, mas o Senhor vai ver por inteiro Davi. Vai poder saber se ele realmente é íntegro, porque existem características específicas sobre a integridade, que é, e isso biblicamente falando, que é um agir inocente. Né? Quando Nicodemos procura Jesus, lá em João 3, no secreto, ele quer muito saber o que ele faz para entrar no reino de Deus. E ele procura Jesus, chama Jesus de Rabi, e Jesus diz para ele: tem que nascer de novo. Por quê? Porque para entrar no reino de Deus tem que ser inocente. Inocente no sentido dessa inocência de uma criança, sem maldade, que você volta a buscar por inteiro, a amar por inteiro, a perdoar por inteiro, a viver um evangelho verdadeiro na sua integridade, nos seus pensamentos, nas suas intenções. Então, uma característica é um agir inocente, é você buscar a inocência, voltar à inocência, à dependência, porque é assim que Deus nos quer, crescendo como Jesus crescia, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E aí, o segundo ponto é uma consciência tranquila, porque lá em Atos 24:16, Paulo declara o seguinte: por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Jesus não crescia em sabedoria apenas diante do Pai, mas diante dos homens. Nós temos que ser íntegros, temos que ser justificados em Cristo e buscar em Deus essa plenitude, buscar em Deus essa consciência pura, renovando a nossa mente com a palavra. Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, não vos conformeis com esse século. E isso é uma característica de ser uma pessoa íntegra. Terceiro ponto, o temor de Deus, a autenticidade, a oposição à cobiça. Está lá em Êxodo 18:21. Nós não temos que cobiçar aquilo que o Senhor não tem como plano para a nossa vida. Não temos que cobiçar aquilo que os injustos têm, porque eles jamais terão a paz que o mundo não pode dar. Entende? Então, o verso 4 vai ser uma afirmação. Primeiro, quer dizer, Davi diz no verso 2: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Será que eu e você podemos dizer isso para Deus? Sonda-me, Senhor, porque o Senhor conhece o meu coração. Prova-me, porque o Senhor conhece os meus pensamentos. E também no verso de número 4 vai dizer:
Não me tenho assentado com homens falsos e com dissimuladores, não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de suborno. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me, tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei ao Senhor. Verso 12, ele termina dizendo sobre essa importância da integridade, que na verdade, além do temor do Senhor, além da autenticidade e a oposição à cobiça, é também a irrepreensibilidade e retidão. Ser como Jó que sacrificava todo dia, que adorava todo dia, que orava todo dia. Ele era um homem religioso, mas mesmo assim, como Nicodemos, ele precisava ter um encontro pessoal com Deus e além de todo, e ele era conhecido por Deus e Deus o fez passar pela prova para que realmente fosse profundo o encontro dele com Deus, para que realmente ele pudesse afirmar: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque o Senhor diz para o inimigo, para o acusador: não, você pode provar a Jó, porque ele é um homem íntegro. Você pode provar, mas não vai tocá-lo. E aqui Davi está pedindo isso. Senhor, eu desejo que o Senhor me mostre a forma coerente de viver como cristão, puro na tua presença, não ser contado como os malfeitores, não ser de maneira nenhuma julgado como eles, porque o Senhor conhece o desejo do meu coração, a integridade, eu sou por inteiro teu. Será que nós podemos, como Davi, afirmar isso? E como Jó, ser também por Deus dito: não, ali vai uma serva que é minha filha, porque ela faz a minha vontade, ela me obedece. Então, para isso, ele diz: eu me distancio dos malfeitores. Foi isso que ele disse no verso 4. E isso é uma pessoa íntegra. A ausência de comportamento vergonhoso, que está lá em 2 Coríntios 4:2, rejeitando as coisas que envergonham e se ocultam, não andando conforme as coisas e palavras mentirosas, mas sim buscando a verdade. Porque o Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E o íntegro, ele vive a verdade da palavra. Ele não só a conhece, mas ele vive. Os seus lábios não falam mentiras. Nós não somos contados com aqueles que se assentam na roda dos escarnecedores, como Salmo 1. Então, amados, outra coisa, você se recusa, e eu também, a servir ídolos, como está no Salmo 24, que eu te convido a ler, do verso 3 a 4. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Que os seus lábios possam ser puros, que o seu falar possa ser puro, que possamos ser achados com pureza de dentro para fora, completamente íntegros na presença do Senhor e produzindo frutos dessa integridade. O último ponto aqui diz: um comportamento honrado, ou seja, 1 Pedro 2,12, mantendo-se um exemplo, o nosso procedimento no meio dos gentios, como cristão, possamos ser exemplo de fé, de perseverança, de integridade, de Deus na nossa vida. E o que nos preocupa é proceder corretamente no meio dos gentios, no meio dos homens e não só perante a Deus. Isso afirma Paulo lá em 2 Coríntios 8, 21. Amados,
Em Provérbios 11:3, a palavra diz: a integridade dos retos os guia. O Senhor é Deus que quer nos conduzir às situações corretas. Então deseje por inteiro a Deus. Deseje ser íntegro. Por quê? Porque a integridade é mais aceitável ao Senhor do que sacrifícios. Então vamos exercitar a justiça e o juízo de Deus na nossa vida. Que a gente não tenha medo, porque tem gente que tem medo de cair na malha fina, né, do governo. Mas se você paga os impostos, se você realmente é justo no seu comércio, se você não rouba, se você fala a verdade, você não vai ter medo, porque Deus conhece e a sua atitude te leva a caminhos corretos, entende? Então, o verso de número 15 de 1 Pedro 2,15 vai dizer assim: assim é a vontade de Deus, que façais emudecer a ignorância dos insensatos. Porque se a gente se submete à lei humana, sabendo que a autoridade é do Senhor da nossa vida, a gente vai fazer o que é reto e bom. E então poderemos dizer como Davi: sim, Senhor, eu sou tua por inteiro, eu sou reta. Queira então, como Davi, buscar essa integridade. Desenvolva uma mentalidade voltada para a retidão, uma intenção constante de fazer a vontade de Deus e de andar nos seus caminhos. Isso acenderá em nós a centelha de fé, da esperança, do amor. Que Deus nos abençoe e que a gente possa viver os milagres de quem é inteiramente do Senhor. Que a gente possa viver hoje milagres e amanhã a eternidade por inteiro, nas bodas do Cordeiro, junto com Deus. Eu me lembro da canção: eu me rasgo por inteiro, faz tudo, mas vem novamente. Vamos falar com Deus. Senhor, nós nos entregamos por inteiro. Queremos viver a integridade da Tua Palavra. Por isso, Senhor, vem e produz esse milagre em nós, que sejamos limpos, que sejamos puros, que sejamos, Senhor, agentes que levam a palavra da verdade e que produzem fruto para a Tua glória, fruto de justiça e paz, e possamos ter a verdade de Deus sendo nosso juiz, o Pai da integridade, o Pai da paz, o árbitro que está nos dando aquilo que o mundo não pode dar em meio à pandemia. O Senhor é Deus da nossa vida e o Senhor atende a oração do filho e da filha que crê em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom, saudade, Adonai. Fica na